Boa noite a todas e todos, sejam todos muito bem-vindos. Com muita satisfação, hoje eu apresento o professor Ricardo Carneiro. O professor Ricardo, ele tem mestrado em Ciências Econômicas e doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Ele fez livre docência também na Unicamp em 2001. Em seguida, ele se tornou professor titular também do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Ele foi professor visitante da Universidade de Londres e da Universidade de Paris 13 e também da Universidade Complutense de Madrid. Ele foi diretor executivo pelo Brasil e Suriname do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington e atualmente é professor titular colaborador da Universidade Estadual de Campinas. O professor Ricardo tem experiência na área de economia política, com ênfase em economia internacional e economia brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: financiarização, globalização, desenvolvimento econômico, política econômica, política macroeconômica, políticas setoriais e sistemas financeiros. Hoje o professor Ricardo ele vai nos brindar com uma aula magna, globalização financeira e capitalismo periférico. Professor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu interesse e disponibilidade. Bom, boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer bastante o convite do Gabriel Rossini, meu ex-aluno, atual coordenador aqui do curso na Universidade Federal da ABC, de Economia. Ruim, melhorou? Isso aqui é um prazer estar aqui nessa universidade nova e promissora. Agradecer também a presença dos professores e de todos vocês. Eu tenho trabalhado, não sozinho, com um grupo grande no Unicamp, sucessivas gerações já, sobre esse tema, que é um tema mais geral de interesse, creio eu, dos professores daqui, um interesse de natureza geral, que é a questão do desenvolvimento do capitalismo periférico. E há uma pergunta que nós fizemos já há alguns anos, que é uma pergunta que permanece. E a pergunta substantiva, atual, é a seguinte: a globalização facilitou ou impediu o desenvolvimento do capitalismo periférico? Essa é a questão de fundo, é uma pergunta substantiva, em torno da qual nós organizamos a nossa pesquisa, a nossa reflexão, a nossa discussão. Há uma pergunta derivada a essa, que é exatamente de como a globalização se situa comparativamente em relação às outras fases do desenvolvimento capitalista. A ideia, ou a tese, que nós estamos tentando demonstrar já há alguns anos, é que o capitalismo periférico é condicionado pelas fases do capitalismo global. De certa forma, há como se fora uma teoria da dependência. Embora eu não seja adepto da teoria da dependência, como vocês talvez tenham estudado. Você pode pensar o tema do desenvolvimento do capitalismo periférico como uma situação, com uma sucessão de situações de dependência que ora apertam, ora afrouxam as condições de desenvolvimento desses países. Essa é uma tese, digamos assim, que nós temos defendido em várias teses, vários trabalhos, etc. Para fazer hoje, aqui nessa aula, uma resposta tentativa, eu vou trabalhar o tema em 4 dimensões diferentes. Primeiro, começar com uma brevíssima periodização do desenvolvimento capitalista recente, entender exatamente, para situar a globalização. Segundo, discutir o momento que a gente vive, que são os traços gerais da financiarização,
que é o pano de fundo, né, mais profundo, né, dessa questão toda. Discutir também a transposição da financiarização como regime capitalista para o plano internacional, né, o que a gente chama a ordem globalizada. O que é essa ordem globalizada? E discutir dentro da ordem globalizada um conceito que é muito, que a gente tem utilizado muito, que é o conceito de hierarquia dentro dessa ordem globalizada. Né? Como a periferia se insere nessa hierarquia. E, por fim, discutir aqui com vocês, de uma forma mais geral, né, quais são os impactos da crise de 2008 nesses processos todos. Piorou, melhorou, né? Quais são as tendências que você pode derivar da crise de 2008. Você tem, do ponto de vista mais geral, né, da periodização, sucessivos padrões internacionais que têm vigência histórica determinada e que, invariavelmente, terminam, né, em crises, ou crises econômicas muito profundas, e às vezes essas crises econômicas acompanhadas também, né, de crises políticas e de guerras. Né. Isso tem sido, invariavelmente, a história do capitalismo global. Então, o que é que nós temos no início do século XX, pelo menos nos seus primeiros 50 anos? O padrão ouro, que acaba com a crise de 29. É um padrão organizado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, os Estados Unidos e depois, que tem suas regras de funcionamento, mas ainda um padrão muito marcado por uma herança colonial. Não se esqueça que a Inglaterra, mesmo tem várias colônias, e vários países europeus também tem várias colônias. Né? Mas isso é organizado e isso entra em crise em 29. E a sucessão disso é um regime que se chama de entre guerras, né? Que é um regime de profunda instabilidade e desorganização do sistema internacional. Nesse processo, a periferia tem pouquíssimo espaço, né? Porque é um processo de rivalidade, de não acesso à tecnologia, de crises sucessivas, né? De processos especulativos no cenário internacional. E é isso que termina, na verdade, com a Segunda Grande Guerra e com a hegemonia americana, que parte exatamente de uma ideia de que tem que consertar. É digamos assim, uma época de uma liderança benigna dos Estados Unidos, né? Que tem que consertar, né, os problemas do regime anterior. Então você tem um regime, curiosamente, para o capitalismo, né, de capitalismo regulado. Então você começa pelo fato de você ter restrições severas aos fluxos de capitais privados. O regime é um regime de câmbio flutuante, de câmbio fixo. Né? Os mercados internos são fechados, você tem uma dimensão muito importante do desenvolvimento interno doméstico dos países. Né? E isso permite, na verdade, né, investimento direto muito significativo durante o período, isso permite, na verdade, que os países da periferia do sistema façam uma aproximação ao desenvolvimento do centro desse período. De novo, esse sistema termina numa crise. Estou passando muito por cima, porque o meu tema não é exatamente isso, eu só quero ilustrar quando a gente chegar na globalização, qual é o significado da globalização. Você tem uma crise nos anos 70, que dura uma década, pelo menos, né, que eu chamo de a crise da transição para a globalização, que é a crise do dólar, né, a disputa em torno do dólar no plano internacional. Se o dólar continua ou não a ser moeda importante, a mais importante do sistema. Do ponto de vista da periferia, você já deve ter estudado isso, você tem a chamada crise da dívida, né? Que é uma década inteiramente perdida, né? Aliás, é chamada assim. E mais do que a década perdida, do ponto de vista do crescimento, é uma década que você vai desmontando todos os mecanismos de crescimento que foram montados no período anterior.
e que produziram o dinamismo que a gente conhece, né? Importante para a periferia do sistema. E aí você tem, na verdade, né, a fase que a gente vive agora, que tem algumas características importantes. Isso é imposto, de certa forma, pelos Estados Unidos, a partir do fato que ele já é a economia mais importante nessa época, né? Mesmo nos anos 80 ainda é a economia mais importante, e troca, digamos assim, a liderança que ele tinha do ponto de vista tecnológico, industrial, que havia perdido, de fato, né, pela liderança financeira, monetária e financeira. Essa é a passagem crucial do regime regulado para o regime desregulado. O que é esse sistema? Vamos discutir ele mais em detalhe. Um sistema que é baseado no dólar fiduciário, né? O dólar não tem mais nenhuma vinculação com o ouro, nada obriga mais os Estados Unidos a ajustar a sua economia. Certo? Funciona assim, temos o dólar fiduciário, regime de câmbio flutuante, né? E, sobretudo, a livre mobilidade de capitais. É essa regra que permite, né, que o dólar vá se fortalecer e vire isso que a gente, né, conhece hoje, né, como o regime da globalização, que tem o dólar como uma moeda de reserva do sistema. Para exagerar um pouco, não existe moeda no sistema, existe uma moeda que é o dólar. O resto, na verdade, é referenciado ao dólar e paga prêmios em relação ao dólar. Esse é o sistema. Não existe restrição aos fluxos de capitais. Certo? E é isso que vai fortalecer o dólar e a centralidade do dólar. Esse é o plano, digamos assim, monetário e financeiro, nós vamos discutir rapidamente aqui. O outro plano é o plano produtivo. Você muda de uma forma muito radical o padrão de concorrência das empresas. O que era esse padrão durante o regime de Bretton Woods? Os investimentos diretos dos países procurando os países periféricos, os outros países. Na verdade, esse era o movimento básico de capitais. E usando os mercados internos desses países para crescer. Isso muda de uma forma radical. Né? O principal investimento direto da globalização é o chamado investimento nas cadeias globais de valor. Você cria uma hierarquia produtiva, tecnológica, sobretudo, e organiza todo mundo e a periferia do mundo, sobretudo, né, como fornecedor desse sistema. É um outro padrão de articulação produtiva. Então, esse era, digamos assim, essa é, para a gente entrar na discussão da atualidade, para a gente ver isso em perspectiva, né, são traços bem gerais, né, esse é o sistema que nós estamos discutindo. Ele vem, né, é como se você tivesse um movimento de liberalização e regulação. Liberalização, cada um sucedido por crises, né, e nós estamos no momento, na verdade, atual, né, de ultraliberalização e, a meu juízo, um movimento de crise também desse sistema internacional. Isso é visível em várias dimensões. O que é que vem no lugar, não sei. Né? Mas é um movimento claramente de crise, porque você não consegue mais organizar um sistema, certo, em torno de certas regras. Né? O sistema perdeu as regras. Né? Muito bem. Vou voltar rapidamente aqui também para falar um pouco de qual é o substrato de toda essa discussão, que é o processo de financiarização. A gente fala nisso e tal, e eu vou dizer exatamente o que é que eu chamo de financiarização, que é um movimento que ocorre, né? Tem um amigo meu que diz, se está falando de financiarização, a financiarização sempre existiu, porque o capitalismo não é financiarizado. Né? Tem alguma razão, é verdade. Né? Mas você tinha um processo de regulação que impedia essa manifestação radical do capitalismo na esfera financeira. E isso acabou. Né? O que é, do ponto de vista mais conceitual, teórico, né, um regime, digamos assim, financiarizado, né, ou a financiarização? É um regime de acumulação. Eu vou dar 3 adjetivos que vocês podem usar, qualquer um deles, para mim são sinônimos. É um regime de acumulação fictício, especulativo, patrimonial.
que existe, começa, se aprofunda e contamina todos os agentes da sociedade, inclusive os países desenvolvidos e as famílias. Isso é importante entender. O que é um regime fictício patrimonial? Vou usar uma imagem, que é uma imagem, na verdade, que o Keynes usa na teoria geral, quando ele quer discutir ou diferenciar o empreendedor do especulador. Ele diz o seguinte: o empreendedor é um capitalista que compra um ativo pelo rendimento que este ativo vai lhe proporcionar. O rendimento. Então, você compra um ativo, compra uma máquina, então você está pensando no fluxo de rendimento que isso vai te dar ao longo do tempo. O especulador é aquele que compra, é o capitalista que compra o mesmo ativo pensando na variação patrimonial dele. É a lógica de variação patrimonial. É isso que move. Você diz, não, mas uma coisa depende da outra. Sim, depende. Mas cada vez mais você tem mercados organizados, tá certo? Para comprar e vender a variação patrimonial. E às vezes completamente descolado do rendimento. É isso que é o capitalismo financeirizado. E ele se organiza assim. E essa é uma lógica que vai contaminando. De onde vem isso? Vai contaminando tudo. Né? De onde vem isso? Isto vem, sobretudo, da chamada desregulação da poupança financeira. Né? Poupança financeira, os grandes fundos, etc., eles sempre existiram. Né? Mas eles eram regulados. Então, você cresce a massa de poupança financeira e vai desregulando. Você pode pôr, pode fazer o que quiser com dinheiro de fundo de pensão. Vão surgindo os fundos mais especulativos. Então, isso vai contaminando a lógica autorreferencial de valorização. Isso vai virando o padrão da economia. É isso que existe. Né? É um mecanismo mimético, autorreferencial. É assim, é exatamente assim. É um mecanismo autorreferencial, certo? De valorização a partir da liberalização completa de qualquer regra da poupança financeira. Com um destaque importante. Né? A lógica de valorização desses fundos não é mais a lógica. Eu tenho aqui uns compromissos que eu vou ter que pagar, então eu vou fazer uma aplicação aqui correspondência a essas obrigações, tipo um fundo de pensão. Não é assim. Você vai aplicar o seu recurso, tá certo? Até porque as obrigações não são mais determinadas, né? De acordo com a lógica de curto prazo de valorização. Isso contamina tudo. E tem uma família de fundos de investimento que é absolutamente central, né? Que é conhecida, na verdade, com a família do hedge fund. Né? O que é o hedge fund? O hedge fund é um fundo que trabalha alavancado. Né? Os outros recebem lá os seus passivos, contribuição das pessoas, aplicam, vira especulativo. Então, o hedge fund, além disso, toma crédito para especular. E é ele quem modifica a lógica da operação das empresas. É ele que compra empresas. E é ele que obriga as empresas a se comportar de determinada maneira. Certo? Isso é importante entender. Uma espécie de ponta de lança da financiarização. Bancos, na época, houve uma época, vocês são jovens, não pegaram essa discussão, né? Havia uma história de que os bancos não tinham papel na financiarização. Porque, veja, esses intermediários financeiros se chamam investidores institucionais. Eles têm um papel decisivo. Né? É a poupança financeira, é a especulação e tal. E o banco o que é que faz? O banco teve um papel central nesse processo na dimensão especulativa, que é financiar exatamente a especulação. Certo? Através de processos específicos, né? Que se chama, né, na literatura, de securitização complexa. Né? O que diabo é isso? Que bicho com nome tão esquisito é esse? É o seguinte, os bancos, o que eram os bancos? Né?
Você pode ser endogenista, eu também sou e tal, mas a história é a seguinte: o banco tinha um ativo e um passivo, né? Criava moeda, a discussão não é essa, continua criando cada vez mais, né? Só que o banco emprestava, criava um ativo, um empréstimo, e ele morria com este empréstimo, ou o empréstimo morria com ele, tá certo? Ele simplesmente vendia, não vendia esse empréstimo, ele carregava. Eu dei um crédito de 2 anos para fulano e tal, né? Montar uma fábrica. Ele dava um empréstimo e só recebia o principal de volta quando o empréstimo vencia. A securitização que os bancos fazem é um processo muito mais radical, porque eles deixam de fazer isso. Eles originam as operações e vendem para o mercado. Tá certo? E fazem isso com vários instrumentos, usando derivativo, né? Viram uma espécie de mula sem cabeça, tá certo? Eles fazem isso de uma forma muito mais alavancada. Vou dar um exemplo para vocês terem na cabeça o que é isso, a importância disso. Uma hipoteca tem 30 anos de prazo, tá certo? Então os bancos originavam uma hipoteca. O que é que os bancos faziam? Eles podiam simplesmente, né? Eles chegavam no limite de alavancagem, o Basileia dizia: ó, você não pode prestar mais. O que é que eles faziam? Eles empacotavam isso aí, arranjavam uma agência de risco, classificavam como AA, passava para uma instituição dele, uma espécie de fundo, e esse fundo de investimento ia financiar isso no mercado de curto prazo. Ele tirava do balanço, então ele fazia outra operação em cima. Esta é a natureza, tem várias descrições, vários processos, né? Eu poderia discutir aqui, tem nome, que só tem até filme, né? Como é que chama o filme? O filme é uma maravilha. A Grande Aposta. Grande Aposta. Que é um filme muito ilustrativo disso, né? Muito bem, né? Eu estou aqui, já perdi o horário aqui, mas tudo bem, eu vou falando, né? Como é que isso muda o comportamento das corporações não financeiras? Isso é importante. Por que é que isso muda o comportamento das corporações, das firmas, das empresas, né? Por que é que essas empresas, a partir de certo momento, deixam de ser a chamada empresa chandleriana, né? Empresa que investe no crescimento multidivisional, cujo objetivo é, digamos assim, crescer, né? Para uma empresa cujo objetivo é maximizar o valor da sua ação no curto prazo, tá certo? Por meio da superdistribuição de dividendo, do uso do seu lucro para recomprar suas ações no mercado de capitais, né? É assim que funciona? Mas por que ela age assim? Porque se ela não fizer assim, os fundos, tá certo, vão e compram ela e fazem. Se ela ficar gordinha, tá certo, cheia de lucro, não distribuído, os fundos compram e vendem. E tem um lucro financeiro. Então o padrão passa a ser isso, né? E você, do ponto de vista interno das empresas, alinha o chamado gerente, que tinha muito poder, com o acionista, né? Criando a remuneração por opções de ações. Quanto mais valorizar as ações, mais ganha o gerente. Então todo mundo está alinhado e bonitinho nesse processo, né? Tem uma discussão de fundo aqui que é muito importante, que tem implicações muito mais vastas, não vai dar para a gente, talvez uma pergunta a gente possa explorar. Essa empresa, né, ela sacrifica o crescimento em função do retorno de curto prazo. Então, uma postulação que é um tanto quanto polêmica é que esse capitalismo financiarizado não tem dinamismo, não tem um pouco de exagero, mas tem muito menos dinamismo do que o capitalismo que era regulado. Menos investimento, menos crescimento, tá certo? E um processo de difusão tecnológica que existe, mas é mais concentrado. Essa é a ideia, na verdade, né? Tem uma literatura vastíssima discutindo isso, né?
E do ponto de vista da organização, uma coisa que nos interessa quanto periferia é que isso muda. A empresa não quer mais investir em 50 atividades. Ela vai concentrar naquele segmento onde ela tem o maior domínio tecnológico possível. E vai fazer o quê? Subcontratar todo o resto. Quando você joga isso para o plano internacional, é a cadeia global de valor. Tá certo? E é aí que nós entramos. Né? Esse é que é o ponto, na verdade, que é fundamental. Né? Muito bem. Para finalizar essa questão da financiarização, que já vai longe, né? O que é que acontece, por exemplo, com as famílias? Né? Vocês já devem ter lido a discussão da polarização. A sociedade americana, vamos usar a sociedade americana do pós-guerra, né? Era uma sociedade organizada da seguinte forma: você entrava naquelas grandes fábricas, às vezes tem as cidades, né? Essas que o Trump ganhou agora, né? Cidades que eram a cara da empresa. Você entrava na cidade, tinha a placa da empresa. O cara entrava como estagiário e saía aposentado. Tá certo? Ele tinha carreira interna na empresa, ele tinha sindicato, ele tinha assistência social, tá certo? E tinha, né, um segmento médio, né, o chamado white collar, tá certo? Que era o trabalhador do escritório, que era muito numeroso. A financiarização, essa busca do lucro, da especialização, acabou com isso. Acabou. Então você criou um emprego de baixa extração e um emprego de alta extração. O segmento médio afundou o emprego americano. E isso no mundo todo também, né? Que também aconteceu. Então a primeira coisa, isso vem acompanhado de quê? Da sociedade dos superexecutivos, da remuneração por bônus, né? Da compressão salarial, então da piora da distribuição da renda. E olha que coisa interessante. As pessoas discutem um pouco isso. Neste processo está a origem, digamos assim, está o chamado ovo da serpente. Né? O que é o ovo da serpente disso tudo? É a queda radical da mobilidade social. Mobilidade social no Estado. Hoje, nenhuma família jovem, tá certo? Nenhum jovem acha que vai viver melhor do que o seu pai viveu. Vocês sabem o que é isso? É exatamente isso. Não tem mobilidade social. Como também aqui não, hein? Só que lá tinha mais do que aqui. Né? Então vocês podem imaginar qual o impacto disso na estruturação da sociedade, na ideologia e etc. Então essa é, digamos assim, a questão da financiarização. Eu perdi o horário aí, quanto tempo eu já tenho? Estou tranquilo? Tá bom. Vamos discutir agora um pouco como é que esses processos, que são dos países centrais, sobretudo dos Estados Unidos, né? A diferença da Europa, embora você possa tratar isso como um processo mais geral, se for fazer estudo histórico, na verdade, vai ver que tem alguma diferença. Né? A globalização, ela é a projeção da financiarização no plano internacional. É isto. Né? E ele é produto de quê? Né? Ele é produto da reafirmação, certo? Do poder americano no plano internacional. Por que mecanismo? Pelo mecanismo de reforço do papel do dólar. O que era preciso fazer para isso? Abrir as economias. Fazer a chamada desregulação competitiva. Por quê? Porque eles tinham a principal moeda e o principal ativo do sistema, que eram os títulos da dívida americana, já naquela época. E usaram esse poder para fazer um trabalho de aspirador, digamos assim, em relação da primeira fase da globalização. 70% do mercado de capitais era o mercado dos títulos do Tesouro Americano, nos anos 80. É a primeira fase. Você consolida o dólar como a moeda central do mundo. Tá certo? Por esse mecanismo. A dívida pública explode, não tem a menor importância, tá certo? No caso deles, não tem.
Então eles fazem isso, a supremacia do dólar como moeda central do sistema, e desregulam o sistema todo. E quanto mais desregula, maior o papel do dólar. Essa é a lógica. E nós? Né? Nós estamos num processo que é um processo hierárquico. Né? Porque o dólar é o seguinte, é a moeda. Reserva de valor é o dólar. Denominação de títulos financeiros é o dólar. Denominação de contratos é o dólar. Denominação de preço de mercadorias é o dólar. E nós, o que é que nós fazemos? Nós, periferia, mal conseguimos manter, tá certo, o nosso papel enquanto moeda local. Essa é a questão. Você vai transformando, né, as moedas locais, né, vai esvaziando o conteúdo das moedas locais. Elas vão perdendo, do ponto de vista internacional, desde logo. E algumas delas vão perdendo o seu papel dentro dos seus próprios países. Vou dar o exemplo da Argentina, mas tem outros, né? O Equador, que já não tem mais moeda, e tem outros aí da fora. Então, o processo, o reforço do dólar é o esvaziamento das outras moedas. Certo? Qual é a importância que isso tem? Esse é um tema fundamental. A importância que isso tem é que você perde a autonomia da política macroeconômica. Você não consegue fazer política macroeconômica. A tua política macroeconômica é uma política de gestão da tua inserção externa. Esse é o ponto. Certo? Vocês estão vendo isso nos jornais? Você lê jornal? Todo dia tem isso. Todo dia. Precisa subir o juro por causa do câmbio. Teve uma desvalorização, aí tem que subir o juro. Não é assim? Você não tem autonomia. Você passa boa parte do tempo nos países da periferia, né, fazendo a gestão dessa inserção. Por quê? Porque nós não temos moeda, existe ciclo internacional e nós temos que gerir a nossa inserção internacional para não deixar o país quebrar. Acumulamos reserva, tem um custo fiscal, há um conjunto, tá certo, de implicações para esse tipo de inserção que você tem, né, no mundo, né, onde o dólar é a moeda central e onde você tem nessa hierarquia uma posição subordinada. Então, perder a autonomia, como era no passado, não existia isso. Você fixava a taxa, mesmo em país periférico, da forma que você quisesse, era um problema doméstico. Por quê? Porque você não tinha entrada de capitais. O sistema era todo regulado. Você perdeu, digamos assim, essa autonomia. Autonomia de gestão da política macroeconômica, certo? Isso é um tema central para aquela história que nós estamos discutindo aqui, né? E que melhorou ou piorou? A globalização deu mais grau de liberdade ou tirou grau de liberdade? Né? Esse é um ponto central. A outra coisa, né, que é a questão da dimensão propriamente financeira disso. Que tem a ver o seguinte: o que é que determina os fluxos de capitais no mundo e para a periferia? Isso é um tema relevante. Né? O processo de financiarização global ou a globalização, ele é feito a partir da diversificação da riqueza, dos portfólios, se vocês quiserem. Tá certo? E ele é marcado por duas dimensões: risco e rentabilidade. O risco é aquela história que alguns de vocês vão trabalhar no mercado financeiro, ou já ouviram falar isso. O cara quer ter um ativo, ou ter uma carteira de ativos, que uma trajetória do ativo, uma variação, não tenha correlação com o outro. Né? Então é isso que é a financiarização. Tem um portfólio, os caras vão nos Estados Unidos, começam a sair para a Europa, etc. Certo? E os caras também querem alguma rentabilidade. Os caras aqui, eu estou falando dos capitalistas, né? Que são quem manda no sistema e que organiza o sistema. Aí você dizia periferia. Periferia
tem menos risco. Os caras sabem que as moedas não são importantes. É um ativo de muito risco. Então, você só atrai capitais se você tiver rentabilidade alta. E é isso que vai fazer o teu fluxo de capital ser muito mais especulativo do que para outros lugares. Tá certo? Qual é o problema? O problema é que, ó, volatilidade. Qualquer espirro que dá nos Estados Unidos, você pega uma gripe. Tá certo? Essa é a questão que é importante. Segundo, né, é que o investimento de portfólio, por ser de alta remuneração, de maior risco, etc., ele não financia o desenvolvimento. Você vai financiar um investimento aqui de uma fábrica, tá certo? 20 anos, 30 anos de uma obra de infraestrutura, tomando financiamento de curto prazo. Esse é que é o problema, tá certo? Dos fluxos de capitais. Eles não servem para financiar o desenvolvimento. Ah, mas tem uma parte que é emitida lá fora, de empresa de bom risco. Não, tudo bem, isso é verdade. Estou falando do portfólio. Desses grandes investidores, gestores de fundo, que vêm para cá. Você, por exemplo, tem essa discussão, eu não vou entrar nessa discussão. Depois você me pergunta esse negócio de investment grade, eu posso falar sobre isso. Muito bem. A questão é a seguinte, é que esses fluxos de capitais, além da perda de autonomia da política econômica, você tem um problema que é a inadequação desses fluxos de capitais ao financiamento do desenvolvimento. É outro tema para ser discutido. Certo? Do ponto de vista da estrutura produtiva, o que é que você tem? Quando você empurra as empresas, as corporações não financeiras, para partirem a sua atividade, para trabalhar no regime de subcontratação, isso se dá simultaneamente com o chamado offshoring. Você faz isso para fora do país. Por quê? Porque tem uma variável chave aí que se chama custo salarial. Quando esse processo começou, há 20, 30 anos atrás, o custo salarial da China era 1/6 do custo salarial brasileiro, não era americano. E foi essas grandes ondas, na verdade, de incorporação da periferia asiática, sobretudo, nós não entramos muito depois, porque o nosso custo salarial é mais alto, que determina a formação das cadeias globais de valor, é isso. É claro que vocês vão perguntar, e a China? A China é uma exceção, depois podemos discutir o porquê que a China é uma exceção. O resto é capturado, certo? Eu ia mostrar aqui, mas eu estava sem o computador, tem uma ilustração, que está no livro de discussão de economia internacional, de formação de cadeia de valor, que é a curva do sorriso. A Smile Curve. O que é a curva do sorriso? É uma curva onde você tem aqui o valor agregado desse eixo, e nesse eixo aqui as etapas da produção. E ela funciona assim, uma curva desse formato, é como se fosse um sorriso mesmo. Não sei para quem está sorrindo, para nós não é, mas é uma curva de sorriso, tá certo? Então, quais são os segmentos de alto valor agregado? Geração de produto, design, engenharia, etc. Está aqui no pedaço. Aí você vai descendo na curva, vai para a fase de manufatura, montagem, fabricação de componente e tal. O que é isso? Baixo valor agregado. Depois você volta de novo para comercialização, assistência pós-venda, de novo alto valor agregado. Onde é que está a periferia do sistema? Nesse tramo da curva de baixo valor agregado. E não é só estar aí, é que todo o processo, tá certo? É controlado a partir do núcleo, tá certo? E do controle do progresso tecnológico dessa cadeia. Tá certo? Qual é o espaço que tem a periferia no sistema? É o espaço da máquina, da montagem, tá certo? É isso que é grande parte do desenvolvimento da periferia, à exceção da China.
Por quê? Porque a China entrou, ela conseguiu subir, certo? No sorriso da curva. Né? É toda uma história, é objeto de 4, 5 cursos estudar como é que a China fez isso, mas ela conseguiu. O resto não conseguiu. Ou seja, você ficou mais bloqueado do ponto de vista do desenvolvimento produtivo. Esse é que é o tema relevante, certo? Pela forma de organização, certo? Desse sistema. E da atividade produtiva também financiarizada. Você perdeu o grau de liberdade. Né? Essa é a famosa curva do sorriso que eu estou olhando para ela aqui. Pena que eu não pude projetar. Bom, enfim, do ponto de vista das famílias, você tem um processo muito semelhante, a gente vê isso, né? Na economia brasileira. Precarização, polarização do emprego, trabalho de aplicativo, tudo isso faz parte desse sistema. Né? Concentração de renda, restrição à mobilidade. Né? A mobilidade, que são esses personagens brasileiros atuais, né? Pablo Marçal, Deolane, né? Se não, né? Um grito contra a falta de mobilidade social. Eu queria ver o tal do Paulo Galo, né? Dizer o seguinte: o pessoal quer detonar, o pessoal ganha o salário, vai e gasta tudo numa noite, porque ele sabe que a vida dele vai ser uma porcaria dele, entendeu? Ele não tem como progredir. Então é um tipo de reação, no fundo, da sociedade que não te dá chance. Tá certo? Essa que é a questão importante. Então você reproduz aqui numa escala maior, porque lá você tem uma sociedade mais organizada, né? E ainda tem uma assistência social em certos países melhor do que aqui. Você reproduz aqui de uma forma bem radicalizada isto, tá certo? Basta ver a composição do emprego no Brasil. Um terço trabalhador por conta própria. 2/3 assalariado. Não é 2/3 assalariado, mas tem 1/3 assalariado que não tem carteira assinada. Então, esse é o tipo de sociedade que você vai gerar. Mobilidade social no Brasil, 0. Só IUP da Faria Lima é quem tem isso. Tá certo? Pensem em vocês, o negócio da profissão, como é que é. Tá certo? A dificuldade que é ter uma profissão e ascender na profissão. Tem uma diferença em relação ao capitalismo, digamos assim, dos países centrais, sobretudo do capitalismo americano. No capitalismo americano, os salários também cresceram muito pouco, você teve essa desorganização, tem uma série de características ruins, mas o crédito era mais barato, muito mais barato. Então as famílias, de alguma forma, é claro que todo mundo quebrou no final, mas precisaram fazer um certo dinamismo, uma certa ascensão no consumo, certo? Não mobilidade social, com crédito. Aqui, tomou um crédito e acabou, porque a taxa de juros é isso aí, no primeiro empréstimo, o comprometimento da tua renda vai para 20 e tantos % da renda, você não tem mais como fazer. Então você tem essa fonte de dinamismo a menos, né, no nosso capitalismo. Né? Muito bem. O que é, digamos assim, a crise de 2008, e qual é a implicação que ela tem do ponto de vista global, né, e do ponto de vista da periferia. Né? O que é, na verdade, a gente tem que começar aqui destacando, né, o que é o salvamento do sistema. Né? Porque, falando uma linguagem bem clara para vocês, em 2008 o sistema quebrou. O sistema quebrou? O sistema quebrou. Tá certo? Boa parte daqueles ativos que foram financiados, né? Você comprou uma ação da empresa, aí vem o outro, achou que ali ia valorizar e comprou dele. Aí os mercados compraram. Aí o preço lucro da ação foi para 40. Ou seja, quando é que esse ativo vai se pagar? Nunca. Ele não vale isso. Tá certo? É acumulação fictícia. Casa, mesma coisa. Certo?
Valorizou, o cara saiu comprando, comprava um dia, ele foi ver quanto era o aluguel, não pagava o empréstimo que ele tomou para comprar a casa. Então o sistema encolheu e quebrou. E os bancos centrais dos países salvaram o sistema. Salvar o sistema significa o seguinte: emitir moeda para comprar dos intermediários financeiros aqueles ativos podres. Não deixar a taxa de juros explodir, não deixar a crise financeira se aprofundar. É isso, é exatamente isso, não tem nada de diferente. Certo? Foi isso que eles fizeram. Né? Por que eles puderam fazer isso? Porque eles têm moeda e nós não temos, nós não podemos fazer isso. Tá certo? Não com a economia aberta. Porque se nós fizermos isso, tá certo, da especulação cambial do outro dia. Né? Então nós não temos essa capacidade de fazer esse salvamento do sistema. É importante dizer isso. Né? Qual é o problema, na verdade, disso? Né? O problema é o caminho de volta. Você faz isso. Os Estados Unidos, pessoas me falam aqui, a dívida brasileira, os Estados Unidos emitiu para comprar título podre 20% do PIB. 20% do PIB. E na Covid, para salvar o sistema, para deixar o sistema mais de 20% do PIB. 40% do PIB de emissão monetária, certo? Para salvar o sistema financeiro. Tá? O problema é o seguinte: e o caminho de volta? Como é que você vai tirar? Porque está tudo na carteira do Banco Central. O Banco Central é quem comprou 2/3 da dívida pública americana nesse período. Tá? Tiveram a capacidade de fazer. Né? Como é que você vai voltar para trás? Como é que você vai recomprar isso? Certo? Este é o problema que vive a economia americana hoje. Certo? É como é que você vai fazer, certo? A volta deste processo, ou a chamada normalização do sistema. Tá? O que aconteceu quando você fez essa coisa do quantitative easing, como eles chamam, tá? É que sobrou dinheiro na mão de todo mundo, dos grandes especuladores. Aí, um dia eu estava ainda trabalhando nos Estados Unidos, comprei uma revista no aeroporto e fui lendo. É uma The Economist, que é muito conservadora, mas também tem uma matéria importante. E o título da matéria era assim: The Bull Market in Everything. Ou seja, um mercado bull, especulativo em tudo. Aí tem uma cabeça de touro, a casa é importante, com tudo pendurado no chifre, títulos, ações, casas, não sei o que, era isso. Eles criaram moeda de país periférico, tá certo? Nós vivemos, depois de 2008, bem ou mal, com oscilações, esse ciclo. Agora, chegou a hora da onça beber água. Vai voltar tudo, porque a taxa americana vai ficar exatamente nesse patamar por muito tempo. E agora? Eles, tá certo, vão ter que se haver com taxa de juros mais elevada, tá certo? Na faixa dos 4%, 4,5%. E nós vamos ter que dobrar a parada. Isto vai dar, tá certo, para o sistema, né, esse caminho de volta, como eu chamo, do ponto de vista financeiro, dos fluxos de capitais, vai nos tirar ainda mais grau de liberdade para o desenvolvimento do país. Pensando no Brasil, para não falar dos outros que estão muito pior. Mas essa é a realidade. Do ponto de vista do investimento direto, tá certo? Mesma coisa. Agravado pelo protecionismo ampliado. Vocês estão vendo a guerra dos Estados Unidos, quando está chamando, não é só isso, hein? O Trump já disse que vai pôr, se o Brasil não se comportar, 20% de tarifa, não é 10, não. 10 é para os amigos. No caso do Brasil, se começar a ciscar, é 20. Eles vão fazer um proteção. Já tem feito. Né? Leiam, por exemplo, o que é a política industrial do velhinho lá, que todo mundo acha que é um cara legal e progressista, tremendo reacionário, Biden. Tá certo? Olha o que é. Olha o que eles têm feito com a China, de proibir compra de empresa, tá certo? Essa é a regra do jogo. É protecionismo e política industrial,
tá certo? Baseada na ideia de segurança nacional. Este vai ser, tá certo, o mundo daqui para frente, tá certo? E tem em processo, em alguns segmentos industriais, né, um processo de mudança tecnológica que torna menos econômico, né, que você faça o offshore, certo? A distribuição na cadeia, e provavelmente você vai fazer parcialmente aí também o reshoring, né? Ou seja, as oportunidades do ponto de vista da periferia, tá certo? Encolherão ainda mais, né? É este, na verdade, né, processo, né, que a gente está vivendo, né? A meu juízo, né, é um processo que tem poucos paralelos do ponto de vista da história do capitalismo e ausência de grau de liberdade para a periferia do sistema. É essa, digamos assim, essa situação, já falei demais aqui, é essa situação que vocês, sobretudo os jovens, vão enfrentar, né? Se preparem. É isso aí. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, professor. O microfone fica à disposição para perguntas. A gente pode fazer 2 ou 3 perguntas nesse primeiro bloco, depois a gente faz mais um bloco. E isso. Boa noite, gente. Obrigada, professor. Eu queria fazer uma pergunta em torno da discussão da criação de uma nova moeda para transações de países do BRICS. E aí eu anotei para não passar vergonha, que na verdade vocês estão vendo coisas do amigamento, tá? Então vou ler. A criação do estabelecimento de uma moeda desatrelada ao dólar para transações internacionais viabilizaria uma maior autonomia macroeconômica do Brasil? E aí, atrelada à aula que o senhor deu agora, seria esse o primeiro passo para o país caminhar para um investimento mais intensivo em capital? E aí, tanto em capital humano, com pesquisa e desenvolvimento, quanto capital fixo, formação de capital fixo de empresas. Ou temos outros passos maiores, como interferências políticas e questões internas, para chegar até esse objetivo de maior investimento produtivo. Boa noite, muito obrigado pela fala, professor. Eu tenho uma pergunta: se é possível criar uma empresa útil para o desenvolvimento socioeconômico, por exemplo, relacionada à transição energética ou à bioeconomia, que seja rentável, mas sem abrir o capital. E caso não seja possível, como tentar manter o mínimo de controle para utilizar esse recurso como vetor para o desenvolvimento? Obrigado. Boa noite, meu nome é Israel. Eu tenho uma dúvida. Nos últimos tempos tem havido o aumento dos conflitos no cenário global e internacional. Eu queria perguntar se você acha que os países periféricos, com o aumento dos conflitos, vão ter um espaço maior de articulação entre as grandes potências, ou vai diminuir ainda mais o nosso espaço para poder negociar na mesa dos grandes atores globais? Professor, a gente faz mais um?
Bom, vamos lá. Questões importantes, hein? Vou responder até onde der, assim, porque são temas bem complexos. Primeira questão do como fugir do dólar, né? Esta é uma questão absolutamente central, né? Para a gente pensar, digamos assim, ampliar um pouco o grau de liberdade que a gente não tem. Inclusive porque, como vocês têm visto, né, nos últimos tempos, a moeda virou um instrumento de luta política, né? Por exemplo, vejam o que os Estados Unidos fez com os ativos da Rússia, da Venezuela, do Irã, né? Usou deliberadamente uma moeda, que é meio de pagamento universal, reserva de valor, etc., como instrumento político, né? Eu não sou tão especialista assim, em história monetária, mas desconheço momentos na história assim, né, que você fez isso com um país tão importante, né? Mas significa, né, que virou uma espécie de vale-tudo, né, o sistema monetário e financeiro internacional. E nós temos nesse sistema um problema que é um problema sério. Qual é o problema sério? É o problema do privilégio exorbitante do dólar. Para resumir, não entrar, os Estados Unidos fazem no mundo, a partir do poderio da sua moeda, o que eles quiserem, tá certo? Eles financiam o déficit que eles quiserem, eles determinam os ciclos econômicos em função dos seus interesses domésticos, tá certo? E o mundo que se ajuste. Esse é o tema, digamos assim, para falar uma linguagem clara. Como é que a gente pode fugir disso, né? Não pensem que é trivial, porque não é. Né? Porque, vejam, não é uma discussão aqui só de Estado-nação, um país contra o outro. Essa configuração de força, de relações, etc., tem representantes do país. Para você fazer alguma coisa diferente, você tem que enfrentar também as elites no país, tá certo? E o Banco Central do país. Tá certo? Por que as elites? Tá certo? Porque as elites têm a boa parte da sua riqueza em dólar. Entendeu? Então tem que começar com essa história. E cada vez mais, aliás, a propaganda está solta aí, né? Até a classe média agora tem ativo e conta em dólar. Então, começa por aí. Como é que você vai substituir o dólar? Eu acho que tem que ir de uma forma muito cuidadosa, fazendo, sobretudo, o primeiro grande acordo tem que ser o acordo das moedas locais do comércio. Né? Podia fazer um acordo, ia fazer com a Argentina, mas tem esse todo lá, então não dá para fazer nada. Mas pode tentar fazer nos BRICS, tá certo? Que são países que a gente tem saldos, né? Transações de comércio, fluxo, correntes de comércio importante. Todo o problema disso aí, né? Tem gente que começa a dizer, não, porque o Keynes, em Bretton Woods, né, inventou o Bangkok e tal. É uma coisa, a gente vive no mundo, a gente vai ter que fazer uma moeda, tá certo? E lidar com o fato que o dólar continua sendo a reserva de valor do sistema. Esse é que é o problema. Então você não vai conseguir fazer uma moeda para substituir inteiramente o dólar. Você só consegue substituir inteiramente o dólar se você tiver uma moeda pública alternativa. Né? Do ponto de vista privado, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma substituição parcial nas transações comerciais com o seguinte problema. As pessoas não pensam nisso. Eu tenho um saldo com a Argentina, né? Ou, digamos assim, eu vendo mais para a Argentina do que eu compro da Argentina. Primeiro, hoje, essas transações são feitas todas em dólar e liquidadas em dólar. Aí eu digo, não, mas eu vou fazer comércio em moeda local. Tá certo? Como esse saldo vai terminar? Ele vai terminar com um saldo em pesos que eu vou ficar. Tá certo? Isso vale, você pode generalizar esse meu raciocínio no conjunto das moedas, dos BRICS e tal. Então eu vou terminar com um saldo, tá certo? Numa moeda X ao longo do processo, depois de fazer todas as... Meu problema é o seguinte, como é que eu vou usar esse saldo? Eu tenho que criar um sistema, pelo menos entre um grupo de países, que eu tenha clareza, tá certo, de como esses saldos vão ser usados.
Se eu for comprar dólar com ele, eu acabo com o sistema. Entendeu? Então eu vou ter saldo, depois de tudo cancelado, provavelmente, se você ficar com saldo em yuan, renminbi, como eles chamam, tudo bem. E se ficar com a moeda do Irã? Né? Então você quer um sistema de compensação e de administração desses saldos, tá certo? Esta é uma engenharia difícil, tá certo, de fazer. Porque eu vou ficar com um saldo, como é que ficam as taxas de câmbio? Eu vou ficar com um saldo hoje, daqui a 3 meses quanto vale? Olha a complexidade disso. Então você vai ter que definir todo um conjunto de regras, tá certo? Para que o sistema opere. Eu não acho viável. Acho que tem que fazer e acho que você tem que avançar nisso. E consegue, de alguma forma, se livrar do dólar, tá certo? Mas estou só chamando a sua atenção para o desafio que é isso. Tá? Mas acho importante, acho que é viável fazer, né? Não como uma moeda substituta do dólar do ponto de vista global, mas nesse grupo de países e de uma forma limitada, acho que dá para fazer. Né? Então, essa é a primeira questão. Né? Acho que não respondi, mas pelo menos indiquei a complexidade do problema. Né? Os russos estão tentando, nessa reunião dele, empurrar uma ideia de moeda lastreada em ouro. Mas o ouro não é mais a moeda do mundo, é uma commodity. Então isso é complicado, entendeu? Fazer hoje. Não é o ouro do passado. Né? Questão da transição energética. Como financiar? Né? Acho que essa é a pergunta. O Fernando Haddad teve uma péssima ideia. Né? Dentre várias, mas essa particularmente é muito ruim. Ele inventou que você pode financiar a transição energética do Brasil, atraindo fundo de pensão e dando a possibilidade do cara emitir aqui título indexado no dólar. O cara vem para o Brasil, em fundo de pensão, primeiro precisa do grau de investimento. Né? Segundo, ele vem investir num título de transição ecológica arriscado, com todos os riscos da transição ecológica, quando ele tem um título público de liquidez imediata que paga ele 11,75%, por que ele vai vir financiar a transição ecológica? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: você só financia a transição ecológica ou por banco multilateral de desenvolvimento ou por esquemas locais, arranjos domésticos, tá certo, que não sejam do mercado. Eu não vejo solução, porque é mais caro, é mais arriscado. Né? Aí você vai querer que o mercado financie a transição ecológica? Eu não vejo chance disso, certo? Não vejo chance disso. Né? Tem uma discussão hoje do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, nas finanças, que é o chamado de-risking. Ou seja, você criou um padrão financeiro de retorno dos investimentos. Então, o cara só quer investir naquilo que tem baixo risco e alta liquidez. Imagina. Né? Aí o que é que você tem que fazer para atrair o cara para esse tipo de investimento que tem alto risco e baixa liquidez? É o Estado entrar tirando o risco do investimento. Tá certo? E eles reconhecem isso. É por isso que criaram esses fundos todos, até essas associações, que inclusive tem o Mike Bloomberg, que é diretor de uma dessas associações, para tentar fazer isso. Eu acho mais fácil fazer por esquemas convencionais de financiamento do Estado, né? Fundos parafiscais, etc. Não vejo outra forma de fazer. Posso estar errado, mas é uma visão que eu tenho. Né? Como é que os países periféricos entram nesses conflitos? Já estão entrando, né? Agora, eu não sou assim um nacionalista de carteirinha, né? Mas eu acho que o Brasil tem tamanho e força suficiente para não ter uma posição tão alinhada, seja com o bloco dos BRICS, porque esse é o bloco que, se queira ou não, está cada vez mais liderado pela China, e vai ser liderado, né, por uma questão de tamanho. Eles podem até ser um pouquinho melhores, menos ruins e tal, mas é uma liderança, né, da China, e o G20, que é o G20, na verdade, é um bloco liderado pelo G7, os Estados Unidos e os países avançados. Né? Eu acho que não tem uma visão a priori. O que eu acho é o seguinte:
não tem alinhamento automático, são os interesses do país. Agora, o tempo vai mostrar onde é que você vai se alinhar, né? Eu acho que é mais provável se aliar dentro dos BRICS. Não é porque eu gosto mais da China, não gosto dos Estados Unidos, não é nada, é porque você vê a negociação, o G20. Leiam o acompanhamento, tá certo, do que é o G20. A única coisa nova, uma retórica, que é a tributação das grandes fortunas. Vamos fazer e tal. Aí o cara disse que vai fazer a mesma coisa da mudança da composição da votação do Fundo Monetário Internacional. Levou 10 anos, mudaram um pouquinho, depois esqueceram. A única coisa relevante no G20, que eu acho, é o aumento do capital e da disponibilidade de recursos dos bancos multilaterais, inclusive para financiar a transição ecológica. É a única. Olha a pauta dos BRICS, como é muito mais interessante do nosso ponto de vista, né? Eu acho que você não tem que sair do G20 e tal, os espaços, o Brasil é todos os espaços, e o tempo vai puxando você para um lado e para o outro, em função dos teus interesses, né? Dos teus interesses, né? Do ponto de vista econômico, porque o Brasil tem um peso, do ponto de vista militar, político, o Brasil não tem peso nenhum, tanto faz, né? Tá certo? Onde a gente está, né? Não tem um peso específico, né? Então a gente vai ter que escolher depois como ser mais. Do ponto de vista econômico, eu acho que essa é um pouco a discussão, né? Sem ideologia, interesses brasileiros, vamos lá, vamos estar nos dois grupos e vamos avançar de acordo com o nosso interesse nos dois grupos, né? É um pouco a minha postura. Então, gente, para concluirmos, mais um bloco com 3 questões. Por favor, tem um microfone que está com vocês. Testando. Algum pessoal desse lado? Professor Ricardo, ele falou que ainda é possível a gente fazer mais algumas perguntas. A gente vai nesse primeiro bloco de 3 e depois um bloco de encerramento. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Uma dificuldade adicional que eu vejo nessa criação da moeda dos BRICS, a China vai abrir mão da política monetária dela e do controle cambial que ela exerce hoje sobre o renminbi. Mais alguém? Boa noite. Obrigado pela aula, foi interessante. Sou Gabriel e queria fazer uma pergunta no sentido mais voltado a uma questão que você comentou logo no início, sobre esse possível, esse momento de crise que a gente está vivendo. Então, a gente tem tanto essa globalização como o paradigma neoliberal hoje, né? Ele ainda é hegemônico na maior parte dos países capitalistas, mas cada vez mais a gente está lidando com crises que se tornam incontornáveis, né? Você tem a crise climática, que entra em todos os debates, você teve a pandemia, você teve 2008, como você citou, enfim, você tem diversas crises, as guerras hoje. Então, eu ia perguntar algo no sentido de você ver se criando agora, se existe as condições para pensar novos desenvolvimentos, assim, para pensar novas formas para esse pós-neoliberalismo, enfim, a saída. É isso. Mais alguém tem uma pergunta?
Obrigada, professor, pela aula. Eu queria perguntar mais a questão sobre a financiarização. Você acha que com esse aumento de companhias abrindo bancos, como a Renner, abrindo também linhas de crédito e tudo mais, e as mesmas empresas entrando mais nesse mundo de derivativos, você acha que isso também pode ser uma complicação para a questão das políticas monetárias, mesmo o Banco Central está perdendo um pouco de controle sobre isso, ou você acha que não seria tanto problema? Mais alguma pergunta? Professor, a gente consegue fazer mais uma? Pode fazer. Professor, obrigado pela aula, pela palestra, excelente. Professor aqui, professor Vitor. Queria fazer uma pergunta para o senhor mais assim, ampla, né, para os estudantes também ouvirem. Queria ouvir o senhor falando sobre a relevância do pensamento socioportado. O que o senhor acha disso hoje? Como é que o senhor vê o pensamento portadiano nessas condições em que, enfim, a economia internacional hoje, né, sobre a qual o senhor falou? Obrigado. Muito bem. Sobre a questão da China, do controle cambial, se você vai imaginar um sistema, eu acho que eu falei isso, né? Um sistema internacional alternativo, sistema internacional alternativo precisa ter, como teve o sistema americano no seu auge, regras monetárias, regras de investimento, regras de comércio. É isso que é um sistema, né? Senão não é um sistema, senão o sistema da entre guerras, de competições, desvalorizações, terminou na guerra, né? Então você tem que ter regras. O problema do sistema hoje é que ele está destruindo as suas regras. Quando você diz, os Estados Unidos confiscou ativos da Rússia, isso é uma destruição de regras, proibiu transações, isso é uma destruição de regras, não é? Porque a pergunta que o cara faz é o seguinte: bom, mas o meu dinheiro está lá, né? É a mesma coisa que você vê um banco aqui, o cara está, olha, confiscou o depósito do cara ali, porque o cara parece que era de direita, não sei o quê, você diz, bom, eu vou tirar o meu, né? Porque qual é a regra de funcionamento? Essas regras não podem ser mudadas dessa forma, né? Você usar sanção todo o tempo e tal, você vai destruindo o sistema, né? Ainda mais quando o sistema te favorece bastante. Então, eu acho que tem um problema de fundo aí, que é o que vai, a pergunta é o que vai substituir este sistema, né, ancorado no dólar como moeda reserva. Não sei, eu acho que a luta tem que ser para fazer uma moeda pública, tá certo? Lá no estilo do Keynes. Agora, isso aí pode levar anos, né? Não é uma coisa trivial, porque o Keynes era um obcecado e ele tinha toda a razão. Qual é a desgraça do sistema capitalista? Tá certo? A desgraça do sistema capitalista é que existe uma coisa chamada dinheiro, que é uma reserva de valor. Tá certo? Isso é o que impede o sistema de funcionar. Ele falava isso. Só que você pôs isso na escala internacional, né? Quanto tempo você vai levar? E é disfuncional, tá certo? Mas quanto tempo você vai levar para reorganizar isso? Não sei. No caso da China, né, a China tem uma posição muito clara em relação a isso. A China não vai abrir a sua economia, não a sua economia, o seu mercado de capitais para investimento externo. Aliás, tem toda a razão, porque ela vai destruir o seu poderio se ela fizer isso. Então, ela não vai querer construir uma moeda internacional competindo com o dólar, entendeu? Para exercer as funções que o dólar exerce hoje. Pode esquecer disso, ela não vai fazer. Certo? O que ela vai fazer são os arranjos locais de grupos, investir nos BRICS, criar uma alternativa parcial ao dólar. É isso que ela vai fazer. Então, é muito pacífico, e isso eles dizem claramente, tá certo? Porque se eles fizerem isso, eles vão fazer o que nós fizemos, perder a nossa autonomia de política econômica, tá certo?
Então, não é uma alternativa de propor. Eles podem propor em algum momento, se o sistema deteriorar muito, o sistema fundado no dólar, uma moeda pública. Isso até pode, tá certo? Pode evoluir. Eu não sei porque a história tem muitas, né, possibilidades. Né? Então, não sei o que é que vai fazer. Só sei que eles vão construir parcialmente uma alternativa. Eles estão construindo o quê? Estão fazendo uma internacionalização do renminbi, né, onde os centros offshore deles são em países locais onde eles têm muito comércio e investimento direto. Entendeu? Para dar liquidez, aquilo é isso, mas é limitado e eles não vão fazer mais. Né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Né? Pegando aí num tema específico, né, a questão dos novos instrumentos. Eu esqueci de falar isso. Né? Eu acho que a questão dos derivativos é uma questão incontrolável. Né? Por quê? O que é o derivativo do ponto de vista conceitual? Não, tem dezenas de derivativos, é uma coisa dificílima, você tem que saber matemática, calcular aquele negócio, opções. Hoje eu desisti, mas o conceito do derivativo é o seguinte: o que é que você está fazendo com o derivativo? Né? Derivativo, o início do derivativo é o seguinte: é você fazer um hedge. Né? Você sempre tinha numa ponta o cara, não sei se o preço de tal coisa vai aumentar, diminuir, eu quero travar o preço. E na outra ponta, tá certo? Tem um cara que quer fazer a operação contrária. É o derivativo. O derivativo é uma derivação de uma transação inicial. Você faz o derivativo do outro. Não é mais isso. Tá certo? O mercado derivativo virou um mercado onde você compra e vende variação de preço de ativos. E você não tem nada a ver com o negócio, você não produz petróleo, você não produz soja. É um mercado como outro qualquer. É um mercado, inclusive, de índice. Você compara o índice, tá certo, com a taxa de juros e aposta como faz a aposta em qualquer outra. Só que você vende e compra só a variação. Tá certo? Isso tem um efeito, é uma espécie de bomba atômica dentro dos mercados financeiros. Como é que vai regular isso? Se é regulável, tal, não sei. Tá certo? Como é que os bancos centrais intervêm nisso? Eu acho que, por exemplo, nós temos uma experiência no Brasil bem sucedida de intervenção no mercado derivativo de câmbio feito na gestão Guido Mantega. Tá certo? Nós conseguimos evitar a valorização do real, tá certo? De uma forma, e a volatilidade de uma forma muito significativa, fazendo uma intervenção dos mercados de derivativos. Certo? É possível fazer? Não vejo essa discussão dos mercados financeiros. Não vejo. Aliás, não vejo discussão sobre regulação nenhuma, mas muito menos essa. Tá? E é um instrumento muito disruptivo dos mercados. Muito disruptivo. É mais disruptivo do que o crédito. Então, essa é a questão. Crises são simultâneas? São. Nós estamos vivendo várias, né? A crise americana. Se vocês pensarem no sentido da eleição do Trump, é uma coisa quase inacreditável. Olha o mapa dos Estados Unidos. O cara é um fascista. Certo? Essa é a questão. Isso vai ser outra crise. Tá certo? Você tem várias crises internacionais, climáticas, são crises superpostas. Nós vamos, assim, como dizia, acho que era a Hannah Arendt, nós estamos condenados a viver em tempos interessantes. Né? Tempos interessantes significa exatamente isso. Né? E aí a discussão é a capacidade que você vai ter de realinhamento de blocos, tá certo? A capacidade de propor saídas. Eu acho que isso está em aberto. Eu não consigo teorizar e dizer não vai por aí, vai por aqui. Na verdade. Por quê? Por exemplo, você achava que o Trump podia ganhar a eleição, eu achava que ele podia ganhar. Mas na escala que ele ganhou, jamais imaginei. Certo? Então, o que é que vem daí? A ação dos Estados Unidos é muito importante, tá certo? Qual vai ser a ação internacional? Essa é uma crítica. Por exemplo, a coisa climática, ele vai rifar. Tá?
qual será a consequência? Então a gente está vivendo hoje no mundo, tá certo, que está muito aberto às possibilidades, inclusive de agravamento das crises. Né? Qual é a chance que tem de prosperar as iniciativas dos BRICS, por exemplo? Tem várias perguntas, né, que precisa acompanhar porque elas não estão claras, na verdade, quais só vão ser respostas. Eu acho que os Estados Unidos vai trocar, digamos assim, vai reafirmar a sua importância, como diz o Trump, né, o MAGA, né, a Maganomics, que vai dar certo. Eu acho que tem toda a chance de dar errado. Toda a chance de dar errado. Né? Porque todas essas políticas, vai de tudo, até do empreendedorismo, essas coisas, elas são respostas ideológicas a problemas reais. Vou te dar um exemplo. Os Estados Unidos, desde os anos 80, sobretudo os anos 90, 2000, né, teve um impacto na economia americana brutal, o negócio da incorporação da Ásia com as cadeias produtivas. Foi isso que segurou a inflação americana em patamares baixíssimos. Não foi o Banco Central independente, isso é balela. Certo? Foi esse efeito deflacionário de incorporação de 700 milhões de trabalhadores da Ásia, um salário lá embaixo. Certo? Ele está dizendo que vai reverter isso agora. Tudo bem, o que vai acontecer? Será que ele vai fazer? E se fizer? Né? Então você está vivendo um momento, na verdade, que tem várias coisas se armando, né? Que são super importantes. Ele vai permitir que Israel bombardeie o Irã, as instalações nucleares do Irã. Nós vamos ter a Terceira Guerra Mundial, pelo menos de uma forma localizada. Não se iludam, porque essas questões estão na ordem do dia. Nós estamos vivendo uma crise e ela vai ser resolvida de uma forma ou de outra. Só que ela não está, né? Eu acho que a direção não está dada. Né? Os Estados Unidos é muito poderoso, vai reafirmar. Esqueçam isso. Né? Não é assim mais. Por isso é que você não consegue dar uma resposta. Vai ganhar a guerra tecnológica? Eu, na guerra tecnológica, aposto mais na China. Olha, por exemplo, a produção das universidades chinesas. Hoje, na área científica e tecnológica, das 10 universidades que mais produzem, tá certo? 9 são chinesas. É isso. Só tem Harvard americano. Então, todas essas questões precisam se olhar, porque as respostas vão ser diferentes. Esse mundo, digamos assim, do Império Americano, que não é hegemonia até os anos 80, né? Ele veio, puxou todos lá os seus, né, promoveu o desenvolvimento, criou regras melhores do ponto de vista internacional. Esse mundo acabou. Eles fizeram o Império e ninguém aguenta mais, essa aqui é a verdade, certo? E a resposta, ele não tem capacidade, a meu juízo, de impor, tá certo? Como impuseram na virada dos anos 70 para os anos 80, eles impuseram. Impuseram o dólar, a liberação dos fluxos capitais, eles impuseram todo o padrão da globalização. Eles não têm capacidade mais para fazer isso. Né? Ou tem, no limite, a um custo muito elevado, seja na guerra, seja do ponto de vista econômico, entendeu? Então é difícil. Né? Furtado. Quem perguntou do Furtado? Professor. A gente estava discutindo isso antes da aula. Eu tenho dois pensadores latino-americanos que eu gosto muito. Um é o Furtado, obviamente. Né? E eu, no Furtado, o livro que eu mais gosto dele chama-se Formação Econômica do Brasil, que eu acho uma grande síntese, certo? Acho que tem o Furtado, acho que ele é super importante, é o brasileiro mais importante, e tem outro argentino que é o Raul Preves, tá certo? Eu acho que esses são os dois grandes pensadores que tem o Furtado com uma, digamos assim, com uma característica mais peculiar. Preves menos,
é que o sistema sobre o qual o Furtado está pensando, o sistema internacional, é o sistema de Bretton Woods, é um sistema muito pouco liberalizado. Então falta no Furtado, menos no Krebs, que foi o presidente do Banco Central, uma discussão mais das questões monetárias e financeiras. Né? Acho que falta um pouco, né? Não na questão do desenvolvimento, né? Mas ele é a grande referência aí dos economistas brasileiros e latino-americanos. Né? Acho que é fundamental. Mas eu não esqueceria nunca o Raul Prebisch. Eu acho que esse é grande também. É isso aí. Ótimo. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado a todos e todas e ficamos por aqui.